dentre esse mundo de equações, eu posso e devo ressaltar as lineares, porque elas são mais simples de estudar, numa primeira instância. Então, eu quero definir uma equação, uma EDO, agora eu vou começar a abreviar equação diferencial por ordinária por EDO. Então, uma EDO é linear de ordem n. Olha como é bonitinha uma equação linear de ordem n. Eu tenho um coeficiente que multiplica a enésima derivada. yn. Aqui eu vou colocar a variável t. Mais a n-1 é o próximo coeficiente desta equação, são os coeficientes yn-1. Mais A1 de t, primeira derivada, mais A0 de t, nenhuma derivada, ou seja, só y de t. E tudo isso eu posso ter uma força externa que eu chamo de F de t. Então, isso é uma equação linear. Aquelas do oscilador harmônico são equações lineares. Então, vamos descrever essa equação. Bom, a princípio, se eu for escrever exatamente como está ali, eu teria um A1 de t, y1 de t, mais A0 de t, y de t, igual a f de t, ou um certo g de t. Tá? Só que eu quero trabalhar com uma família um pouquinho diferente. Eu vou passar a escrever desta forma. y1 de t, vou dividir por A1 de t. Então, quando eu divido toda a equação por A1 de t, eu vou chamar essa divisão, A0 por A1, de P de t. Y de t e o G de t dividido por A1, F de t. Quer dizer, eu posso transferir aquela definição para uma equação desta, ela continua sendo linear. Tá certo? É a mesma equação linear, só que eu fiz questão de colocar esse coeficiente 1 aí. Tá? E a ideia é, muito bem, está aqui a nossa primeira equação, família de equações, que eu gostaria de resolver. Na realidade, nós acabamos de resolver uma equação deste tipo no primeiro exemplo de crescimento populacional. O P de t era K, uma constante, e o F de t, 0. Não é? Então, vamos analisar esta família e começar a procurar soluções. Ou seja, é a parte, como eu disse, daquele gráfico de análise. Eu já tenho um certo modelo. Eu não estou interessada agora de onde veio o modelo, mas eu quero técnicas matemáticas, de cálculo, como resolver esta equação. O que seria o caso, vamos dizer, mais simples? Seria o caso que eu gosto de chamar caso zero, porque ele nem é pertinente a esta disciplina, porque vocês já viram no cálculo 1, que é a equação y' de t igual a f de t. Ou seja, tá nessa família? É quando eu tomo P de t igual a 0.
O caso zero é esse, P de T identicamente zero. E o que eu uso para resolver isso? O teorema fundamental do cálculo. Eu integro. Integro de um lado, integro do outro. E eu tenho que y de t é igual à integral de f de t dt. E aí a constante de integração. Resolvi a equação. Nossa, parece tão simples, né? Mas vocês gastaram quantas semanas para tratar algumas das técnicas para resolver esta integral? Que técnicas que vocês aprenderam? Substituição, integração por partes, frações parciais, aquelas substituições trigonométricas, tudo isso. Esse caso zero inclui tudo isso. Então, o caso zero é fácil de resolver. Vamos pegar um caso um pouco mais elaborado. Agora, eu já inspirado aqui com o modelo de Malthus, né? Eu escolho f de t identicamente zero e o p de t igual a uma constante a. Tá certo? Então, eu tenho a equação y' de t mais AY de t igual a zero. Aliás, faltou dizer aqui nesta nomenclatura de equações lineares que quando f de t é zero, a equação é dita homogênea. E quando o f de t não é zero, não é identicamente zero, ela é não homogênea. É mais uma nomenclatura, mas eu vou rever isso com vocês à medida que a gente trabalha. Tá? No momento aqui, nós vamos tratar o caso não homogêneo, vamos supor o caso geral. Este caso 1 é o caso homogêneo, f de t igual a zero. Então, toda vez que f de t é zero, a gente diz que é homogêneo. Tá? Bom, e a solução, portanto, deste problema nós já resolvemos. Nós sabemos que o y de t é igual à constante e elevado a menos at. Por que isso é solução deste problema? Porque se eu derivo, eu sempre posso checar, espécie de prova real. Eu checo, eu derivo, substituo dentro da equação. Deu certo? É solução. Então, eu derivo isto. Quem que é a derivada da exponencial? É menos a elevado a menos at. Então, essa constante, menos a elevado a menos at. Quando eu jogo este termo aqui e coloco a vezes c elevado a menos at e somo os dois, menos ca elevado a menos at é esse termo daqui. Eu coloco ele aqui, y', mais a y de t. Eu obtenho zero. Portanto, é solução da equação diferencial. Quer dizer, dá para adivinhar esta solução, porque eu estou perguntando que função tem a propriedade que a sua derivada é menos a vezes ela própria. É exponencial, né? A gente já tinha visto aí. Então, vamos complicar um pouco mais para o caso 2. Obviamente, gente, o que eu estou dando impressão até agora é que o que nós estamos fazendo é matemática. Porque nós não vimos nenhuma técnica ainda, né? A rigor, não. Ah, observe que a solução é isso, observe que a solução é... Não vai ser assim, tá? Muito menos em prova, né? Surgiu esta solução. Não é bem assim, né?
Então, tem um método, nós vamos desenvolver o método, mas desenvolver o método também a partir de um pouco de observações intuitivas, né? Para não ser uma coisa toda formalizada sem ter uma certa origem. Caso 2. O caso 2, eu vou olhar para o problema não homogêneo, mas ainda mantendo o P de T igual a A. Caso 2. P de T igual a A e F de T, eu não vou fazer restrição no F de T. Então, minha única restrição é que o P de T continua constante. Mas, ó, a equação está chegando lá. Está chegando lá a equação. Basta agora liberar o P de T e acabou. Cheguei no caso final. Mas o que eu quero que vocês observem é que observe o seguinte, a seguinte conta. Quando eu olho para DDT de E elevado a AT Y de T, olha aí o cálculo 1. Regra do produto. Então, vamos lá. Eu vou derivar isso, ver o que que acontece. A derivada do primeiro, A elevado a T, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Tá certo? Então, observem que se eu fatoro o E elevado a T, eu fico com Y' de T mais a Y de T. Que nesse parênteses está exatamente quem? Esta equação. Observe isso. É isso que eu gostaria que vocês observassem. Que aqui, isto é igual a isto. Então, significa que se eu multiplicar esta equação aqui de cima por E elevado a AT, tá certo? E elevado a AT, eu tenho que multiplicar este lado e aquele lado, certo? Não mudei nada, concordam? Então, vamos fazer isso. Eu vou multiplicar aqui por E elevado a T e aqui também. Só que eu ganhei algo fantástico. O que aconteceu com o lado esquerdo da equação? O lado esquerdo da equação é uma derivada. Não tem nada melhor do que isso. Porque integrar uma derivada é maravilhoso. Tá? Não precisa do cálculo 1 quase. Não precisa de técnica, né? Uma operação é a inversa da outra. Então, fantástico isso. Eu encontrei uma função que eu multiplico a equação e o lado esquerdo da equação é a derivada de uma função. Então, olha só o que acontece. O lado esquerdo agora é o DDT de E elevado a T F de T e o lado direito, é o DDT de Y de T e o lado direito é E elevado a T F de T. E agora, o que que eu faço? Eu integro DT e eu integro DT. Aqui sim, este lado direito vai depender de quem? Do cálculo 1 e das técnicas de integração. Tá? Vai realmente depender aí do conhecimento, mas o lado esquerdo, gente, beleza. O lado esquerdo, a integral da derivada,
elevado a t, y de t é igual a essa integral, que eu acabei de escrever aí, elevado a tf de t dt, e como eu integrei, eu tenho uma constante arbitrária aqui. Portanto, a minha solução, quem que é? Será essa integral, que eu ainda tenho que calcular, f de t dt, e eu passo dividindo pelo e elevado a t. Eu saio dividindo por isso. Então, é e elevado a menos at. Mais e elevado c e elevado a menos at. Eu divido pelo e elevado a t. E está aqui a solução. Tá certo? Então, é uma observação interessante essa, de que eu fui capaz de encontrar um fator que multiplica a equação toda e que faz o que com a equação? A torna integrável. Esse fator é crucial para resolver esse problema. E esse fator tem um nome, que é o mais óbvio possível, é um fator integrante, porque ele torna a equação integrável. Então, nós chamamos este e elevado a t de fator integrante. Fator integrante. Bom, com essa mesma motivação, eu vou considerar agora o caso geral. O que eu quero? Eu quero encontrar um fator que eu multiplique toda a equação e que a torne integrável. Então, vamos fazer isso. Então, o caso 3 é o caso geral, y' de t, agora p de t, y de t igual a f de t. Então, eu quero uma observação semelhante a esta. Só que agora eu não sei qual é a função. Eu vou procurar alguma função positiva, como a exponencial. Vou olhar para o ddt dessa mi de t, y de t. Aqui, novamente, vamos ver o que acontece, né? Este é o meu candidato a um fator integrante. Então, eu vou derivar, como eu fiz aqui. Eu derivo pela regra aí do produto. Pronto, tá aí a derivada. Tá certo? E eu gostaria, então, que a minha equação, uma vez o lado esquerdo multiplicado por esse fator, que isto fosse o lado esquerdo da equação e que o lado direito tivesse esse fator mi de t vezes f de t. Eu queria que a minha equação fosse escrita dessa forma. O lado esquerdo é a derivada de um fator integrante vezes y de t, e o lado direito, simplesmente esse fator integrante vezes f de t. É isso que eu quero que aconteça. Então, eu faço o seguinte, eu estou supondo aqui, que, como no caso da exponencial, que o mi de t é positivo, estritamente positivo, então eu vou dividir por mi de t toda esta equação. Tá certo? Então, quando eu divido por mi de t,
Eu vou dividir aqui por mi de t. Só para reescrever a equação. Deixa eu fazer aqui. Então, aquela equação que eu acabei de escrever, só para simplificar um pouco, fica assim, eu vou dividir por mi de t. Então, a equação fica y' de t, que eu dividi por mi de t, mais mi' de t, mi de t, y de t, igual a f de t. Mas espera aí, a minha equação original quem que é? Não é o y' de t mais p de t, y de t igual a f de t? Essa é a equação dada. Então, o que que eu observo comparando as duas? Quem é o p de t? Olha aqui. Tá certo? E aí, notem que eu estou tentando descobrir quem é o fator integrante. Eu não descobri quem é o mi de t, mas eu descobri uma relação entre mi de t e sua derivada e o p de t. O que que eu acabei de escrever aí, nessa última linha? O que que é isso? Uma equação diferencial. Certo? Que eu posso simplesmente integrar dt e integrar dt. P de t é dado. Agora, isso eu quero descobrir quem é mi de t. Quem que é a primitiva desta integral? Vocês concordam que a primitiva aqui, ó, é o logaritmo? Eu não preciso do valor absoluto porque o mi de t é positivo. Então, que é o logaritmo do mi de t? Por quê? Porque a derivada pela regra da cadeia de log de uma função é 1 sobre aquela função mi de t vezes a sua derivada. Então, integrar mi' sobre mi é o log. Tá certo? É o log. E, óbvio, eu posso colocar uma constante, eu posso e devo colocar uma constante. Tá? Porque eu integrei esta daqui, então aparece a constante. E daí, o que que eu faço? Eu quero mi de t, eu olho para a exponencial. Então, aplico a exponencial dos dois lados. E elevado à integral de p de t dt é igual a e elevado ao logaritmo de mi de t mais c. Mas isto nada mais é do que mi de t vezes e elevado a c. Ou seja, o mi de t, que é esse fator integrante, nada mais é do que e elevado à integral de p de t. Eu descobri a fórmula do fator integrante. Este e elevado a c, lembra que o fator integrante vai multiplicar toda a equação? A constante eu não preciso dela. Uma constante que multiplica não vai fazer diferença. Uma função, sim, uma constante, não. Então, eu posso assumir que o c é 0 aqui. E, portanto, e elevado a c é 1. Tá? Se quiserem deixar constante, não tem problema. Porque o e elevado a c só vai estar em toda a equação, vai ser um pouquinho uma chateação ficar escrevendo e elevado a c. Mas essa é a razão pela qual a gente assume, neste caso, que c é 0. Então, vamos recapitular. Nós vimos que deu certo o e elevado a t aqui. Multiplicar a equação por e elevado a t deu certo. Por quê? Porque eu observei que a derivada desse fator e elevado a t vezes a função
dava o lado esquerdo da equação. Então, eu quero algo semelhante, só que não vai ser elevado a t mais. Vai ser alguma função que eu preciso descobrir quem é. Esta função que eu quero chamar de fator integrante. Então, vamos descobrir quem é essa função? Então, eu faço exatamente o mesmo passo. Eu olho para ddt dessa função vezes y e observo isso. O que eu quis aqui? Que o ddt desta função vezes y é essa função vezes o lado esquerdo da equação. E que é essa função vezes o f de t. Então, este ddt desse produto, isto daqui é o lado esquerdo da equação vezes o fator integrante, que tem que ser igual ao lado direito vezes o fator. Então, este lado esquerdo já é o lado esquerdo da equação original multiplicada por μ de t. Então, agora eu olho para isso e digo, ok, vamos dividir tudo por μ de t. Aí eu obtenho isso daqui, que é a primeira linha deste quadro. Comparo esta equação com a minha equação original e observo que o p de t é este quociente. E agora é só integrar. Eu integro e sei que a integral de μ' sobre μ é o logaritmo de μ de t. E, portanto, se eu aplico a exponencial aos dois lados, eu descubro quem é o μ de t. Tá? Então, a fórmula do fator integrante é essa. Vamos colocar isso em prática em alguns exemplos. Então, eu tenho y' mais 2xy igual a x. Em algum momento, eu estou mudando a variável t para x, tá? Então, vocês me desculpem, às vezes os exemplos, a variável independente pode ser t, pode ser x, tá bom? Então, este é um exemplo onde a variável t foi substituída pela variável x, ok? A nossa variável independente, ou seja, a minha... E o livro carrega ambos, né? Ambas as formas. O x o t é mais essa motivação física, né? Muito bem. Temos aqui uma equação linear? Temos. Está, inclusive, na forma que eu quero. Eu resolvi, encontrei um fator integrante para esta equação, que é a do caso 3. Tá? Portanto, eu verifico que aqui eu tenho 1, eu verifico que isto, eu vou deixar só para questões didáticas, para não confundir, vamos deixar isso. Depois vocês me desculpem se eu mudo para a variável x. Ok, p de t. Então, tá aí o p de t, f de t aqui. Ótimo. Então, é uma equação que se encaixa perfeitamente no caso 3. Nós acabamos de descobrir que a fórmula do fator que torna esta equação integrável do fator integrante é elevado à integral desse p de t dt. É esta função que eu vou usar para multiplicar toda a equação. Muito bem, eu uso isto, integro, elevado a t ao quadrado sobre 2, cancela com esse 2, mais a constante. Lembrem que eu falei que essa constante pode ser tomada como zero. Tá certo? Então, eu tenho apenas que o μ de t é igual a e elevado a t ao quadrado. Tá bom? Então, eu pego esta equação e multiplico pelo fator integrante. E elevado a t ao quadrado, y' mais e elevado a t ao quadrado, 2t igual e elevado a t ao quadrado vezes t.
multipliquei toda a equação. Agora, a pergunta é, sem fazer nenhuma conta, pela teoria que eu desenvolvi, o lado esquerdo da equação é o quê? É a derivada do fator integrante vezes a função desconhecida. Sempre vai ser isso. Eu desenvolvi o método para que o lado esquerdo da equação seja a derivada do fator integrante vezes y. Então, eu não quero nem olhar a confusão aqui, eu vou simplesmente dizer, muito bem, isto daqui é ddt do fator integrante vezes y de t. Mas aí, muito humildemente, eu digo, ai, vai que eu fiz um erro nas contas. Vamos checar se é mesmo? Se isso é o lado esquerdo da equação? E aí eu sempre checo, porque eu desconfio que eu posso ter cometido algum erro. Então, vamos checar a regra do produto. Este vezes a derivada desse aparece aqui. Até aí tudo bem. Mais este vezes a derivada do et ao quadrado. A derivada do et ao quadrado, pela regra da cadeia, é o et ao quadrado vezes o 2t. Então, tá certo. Então, eu consegui que o lado esquerdo, de fato, seja a derivada de uma função. E agora, como nós já vimos, basta integrar dt, integrar dt. Integro dt, o que acontece com este lado? Elevado a t ao quadrado y de t, essa é fácil. Que método que eu uso aqui? Substituição. Chamo t ao quadrado de u, du é 2t dt. Então, eu chamo, vamos fazer aqui, e aí eu integrei a equação. Então, aqui eu tenho que fazer só um ajuste, colocar um meio aqui e um 2 aqui. E aí, se eu chamo t ao quadrado de u, 2t dt é du. Então, eu estou integrando simplesmente elevado a u du. E aí, a integral de elevado a u du, elevado a u, mais a constante. Então, eu tenho elevado a u, t ao quadrado, e eu vou colocar as duas constantes de integração aqui. Tá? Porque cada integral tem a sua constante, eu somo e escrevo uma só. Então, esta é a solução do problema. Posso dividir pelo et ao quadrado e obter y de t igual a 1 mais c elevado a menos t ao quadrado. Ah, faltando meio, obrigada. Muito obrigada. Aqui tem um meio. Obrigada. Tá bom? Então, tá aí a solução. Vamos para um exemplo 2. X, y' menos 2y igual a x à quarta. Ok? E aí, quem é o... Ah. T. Ok, quem é o P de T nesse exemplo? E aí, quem é o P de T? Isso, não é menos 2. Peguinha de prova, hein? Não é o menos 2. Nós temos que colocar a equação na sua formulação geral
para a qual nós desenvolvemos a fórmula. Tem esse 1 aí na frente. Então, a equação é esta, y' menos 2 sobre t, y de t, igual a t ao cubo. Agora sim, eu sei que o μ de t, tá aqui, ó, este é o p de t. Então, μ de t é e elevado à integral de menos 2 sobre t, dt. Aqui eu estou trabalhando de novo a questão dos domínios. Notem que eu dividi por t, então t igual a 0 não está no jogo aqui. Então, ou eu estou trabalhando com t positivo ou t negativo. Então, vamos supor que que o meu intervalo aqui é t positivo, que é aqui que me interessa encontrar a solução, por exemplo. Então, eu integro e elevado a menos 2. A integral de 1 sobre t dt é o log do módulo de t. Como t é positivo, log de t. Mais uma constante que eu já falei que pode ser 0. Então, eu nem escrevo. Agora, eu uso a propriedade do log. Então, o que eu tenho aqui? E elevado a log de t a menos 2. Certo? Então, quem é meu fator integrante? T elevado a menos 2. Ótimo. Então, eu pego a equação. Qual equação, gente? Não é a primeira. A primeira está fora do jogo. Eu não estou resolvendo a primeira nesse formato. Então, não multipliquem o fator integrante aqui. Eu vou multiplicar aqui. Eu desenvolvi aquele fator integrante para esta equação. Olha aí. O fator integrante μ de t é para esta equação com este 1 aqui, ó. Então, vamos lá. Fator integrante. Eu vou pegar esta equação, t menos 2, y' menos t menos 2, 2 sobre ty, igual a t menos 2, t ao cubo. Tá certo? Gente, o que eu sei do lado esquerdo? É a derivada do fator integrante vezes y. Cegamente eu vou escrever isso. Este lado esquerdo é o ddt do fator integrante t menos 2 vezes y. Igual, isto daqui nada mais é do que t. Certo? Vamos checar que isto está certo? T menos 2 vezes y' aparece aqui. Menos y, que aparece aqui, a derivada de t menos 2, quem que é? Menos 2t elevado a menos 3. Menos 2, isso daqui quem que é? T elevado a menos 3. Então, está certo. Sempre é bom conferir. Tá? Agora, eu integro dt, integro dt. Daí, nós temos t menos 2y igual a t ao quadrado sobre 2 mais a constante. Agora, eu divido por t a menos 2 e chego na equação y igual a t à quarta sobre 2 mais c t ao quadrado. A solução do problema. Então, essas equações podem também ser acompanhadas de um dado inicial.
Suponha que esta equação viesse com um dado inicial, y de 1, por exemplo, sei lá, igual a 2. Aí eu simplesmente substituo aqui esse dado inicial. Então, se torna o que a gente chama um problema de valor inicial. E eu descubro, nesse caso, o valor de C. Então, vejam, eu sei que y de t, eu quero calcular y no valor 1. Então, é 1 sobre 2 mais C. E eu sei que y de 1 é igual a 2. Portanto, C é igual a 3/2. E aí, a solução, t à quarta sobre 2 mais 3/2 t ao quadrado. Então, é a solução do problema de valor inicial. E esta solução é o que a gente chama de solução geral. Solução geral.